1920. Quantos anos? 96. Boa noite a todos. Bem-vindo à nossa casa, esse momento de alegria. E agradecendo a seu Benigno por esse momento de arte, trazendo essas vibrações maravilhosas, inclusive de Rocheda e também de Maria Santíssima. Que com certeza Maria Santíssima está aqui conosco. E é um momento de festa, cada dia é dia de alegria. Hoje é mais um dia de alegria, como já disse anterior, aniversário da União, todos nós comemorando, e 64 anos difundindo luz, esclarecimento para nosso crescimento, para a nossa evolução. E hoje eu vou convidar que a turma de hoje Grupo Despertar, e vou chamar a Dona Domingas para fazer a prece inicial. Chama componente. Deus quer encerrar o amor que é para você, permaneça todos os anos. Com muita honra, com muita alegria. E agradeço primeiramente a Deus e a esta casa que me acolheu. E só tenho que agradecer. Meu nome é Domingas, só tenho que agradecer a Deus e a esta casa, meus irmãos patriarcas, ao meu e com a proteção de Deus e dos irmãos espirituais. Assim vou citar a prece de São Francisco de Assis. Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento ao alto para cantar os hinos. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Reservando, que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E morrendo, que se vive para a vida eterna. Muita paz, que meu Jesus. A temática de hoje é fora da caridade na salvação, dentro da transição planetária. E eu vou convidar os monitores do Grupo Despertar, que é nossa irmã Meire Barreto e Raimunda Santiago. Boa noite a todos. Como o Chico falou, a temática, a mensagem que a gente vai dizer hoje é fora da caridade, não há salvação. Antes, eu sou Meire. Nós temos o grupo do ED, que é o grupo Despertar, Rolande, Verônica, Rafa, Dona Domingas. E vamos porque a mensagem assim, cada um vai passar
nós estudamos, mas como a gente sabe que a gente acabou de ouvir do poeta, a gente estuda, mas chega aqui, a inspiração espiritual, às vezes desinspira uma outra, né? Uma outra mensagem, não fugir. Então, vou passar para a Vera, que é a Verônica, hoje é toda linda. Boa noite, meu nome é Verônica e só gostaria de apresentar a turma que faz parte do grupo Despertar, tem como monitora Meire Barreto e Raimundo Muniz. Raimundo Muniz, é isso mesmo? E é um grupo, vamos falar sobre fora da caridade, não a salvação, no tema da transição. Pessoal, boa noite. Meu nome é Rafael e o objetivo da gente hoje aqui é fazer com que todos nós possamos refletir. Alguém aqui não sabe o que é transição planetária? Todos sabem o que é transição planetária? Quem não sabe, por favor, levante a mão. As pessoas. Olha só. Eu vou falar rapidamente sobre transição e depois sobre alguns comportamentos diários nossos e as oportunidades que temos e não utilizamos. Bem, transição planetária está lá no livro de progresso do livro dos Espíritos. É uma mudança de estado, né? A Terra já foi um mundo primitivo, depois o que estamos agora, que é um mundo de provas e expiações, e se tornará um mundo de regeneração. Então, se a gente seguir só por essa ideia, a gente já derruba algumas ideias aí de que o mundo está piorando. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Da mesma forma que os espíritos progridem, os mundos progridem. Significa que a Terra vai se tornar um mundo perfeito quando mudar? Quando essa transição acabar, que deve acontecer entre 2050 e 2100, esse final da transição? Não. Significa que a gente vai para um estágio um pouco melhor. Os alunos que passarem de ano vão permanecer, os que não passarem vão para outras esferas, mas vão continuar a sua evolução, podendo retornar ao nosso planeta no futuro. Então, a transição traz uma série de coisas que nós estamos vendo no dia a dia. O aumento da violência, né? Será que está aumentando tanto assim mesmo? As catástrofes, que a gente vai falar um pouco mais, não sou eu. Transformações em números do nosso planeta. Então, se a gente for seguir o que a Bíblia fala, a gente encararia tudo isso como destruição. Meu Deus, o mundo está acabando. Não. Porque para renovar, infelizmente, algumas coisas têm que ser destruídas. E essa destruição é provocada pela vibração negativa de nós, nossa vibração negativa. O tsunami que teve em 2004, por exemplo, na Indonésia e países circunvizinhos, do qual trata o livro de Transição Planetária de Valdo Franco, todas as localidades atingidas eram celeiros de prostituição, drogas, corrupção de menores, crimes, contrabando, etc, etc, etc. Será mesmo que foi Deus que disse, vou destruir? Ou será que foi a vibração local que fez com que atraísse uma resposta de nossa Mãe Terra? Então, o que a gente deve perceber é, se uma casa está para demolir, ela precisa ser destruída para reconstruir. E é isso, são essas as situações de destruição. Está lá no livro dos Espíritos também, livro de destruição, ou melhor, renovação. Essa transição planetária, a gente traz para a gente não só destruição, não só renovação, traz uma série de oportunidades de nós mudarmos, de nós nos renovarmos, da reforma íntima que devemos fazer no nosso comportamento diário. Se o jornal só passa crimes e mortes,
Aproveitemos esse momento para oração, para aquelas pessoas que estão passando aquelas dificuldades. Se a mídia só traz problemas políticos, aproveitemos o momento para oração, para que a política fique melhor, para que os nossos governantes entendam o real sentido de governar uma nação. No dia a dia, nós julgamos muito uns aos outros. Aí você entra no centro e a pessoa fala, a roupa que ele veio ali, ele estava de camiseta, eu estava de camiseta. Ou então, fulano cometeu essa atrocidade, tem que morrer, tem que ser preso por 100 anos. Agora, sabe o que é engraçado? Na maioria das vezes, quando nós nos julgamos, pelo menos publicamente, eu não sou perfeito. Quer dizer que, então, que nós temos o direito de não sermos perfeitos e o nosso próximo não tem? Nós somos os juízes? Nós viemos aqui para sermos juízes ou viemos aqui para passar por provas e expiações e aprendermos? Então, o que eu proponho para todos vocês reflitam, vocês chegarem em casa hoje, é: o que é que eu quero para a minha vida? O que é que eu quero escolher? Eu quero escolher amor ou dor? Eu quero escolher ser feliz ou quero escolher sofrer? A maioria dos problemas que nós passamos no dia a dia, quase todas as atribulações, ou até todas, acontecem, sabe, por um motivo apenas: que a nossa reação é inadequada àquela situação. Porque se nós escolhermos sermos felizes, nós temos sim como contornar aquele sangue quente que sobe e sair da situação cometendo um ato de caridade para conosco e para com aqueles que estão causando essa situação. Olha só quantas oportunidades de caridade a gente tem todos os dias, gente. Não é só aquela caridade do dinheiro, da doação de pão, da sopa. Isso tudo é válido. Mas temos diversas outras oportunidades. E o que é mais interessante, em muitas delas, não precisamos nem sair de casa. Na minha casa, eu posso fazer caridade. Posso ou não posso? Devo. Não é não? Então, vamos escolher sermos felizes ao invés do sofrimento. Vamos escolher o amor ao invés da dor. Eu passei por uma situação no mês de janeiro desse ano, que eu fui assaltado no meu local de trabalho, e eu podia escolher a raiva, podia escolher até meios escusos para poder punir ou tentar punir. Mas será que é esse o caminho? Não é melhor escolher a oração? Não é melhor escolher ser feliz? Vamos escolher viver, não sobreviver. Vamos escolher fazer e não ficar na zona de conforto. Quantos de nós só hoje tivemos a oportunidade de caridade e não o fizemos? A forma como nós cuidamos do nosso planeta, se nós cuidarmos bem, é uma forma de caridade. É uma forma de caridade com o planeta, com as gerações que estão por vir e com nós mesmos nas nossas próximas encarnações. Se eu destruo meu planeta, o que acontece? Eu estou destruindo minha casa. Muito fácil as informações sobre as situações relacionadas ao planeta. Temos o Dr. Google, o Dr. YouTube para nos ajudar. Basta pesquisar como eu posso usar a água com mais cuidado, com mais responsabilidade, como eu posso cuidar do meu planeta melhor. Se alguém quiser conversar comigo sobre esse tema em outro momento, estou disponível. Principalmente para aprender. É muito importante que a gente tenha em mente uma coisa muito simples. Não simples, muito simples. Eu vou começar com a pergunta: quem aqui é melhor que os outros? Alguém aqui é melhor que os outros? Eu sou melhor que ele é melhor que eu, ou vice-versa? Algum de nós aqui é o melhor dessa sala? Vamos lá, gente, né? Fiz uma pergunta. Não. Por quê? Por quê?
Nós temos a mesma origem, o mesmo destino, e quando Jesus disse todos são iguais perante o Pai, estou falando disso. Nós temos a mesma origem, o mesmo destino e os mesmos direitos. Não importa se em algum ponto da minha consciência eu estou um pouquinho mais evoluído ou menos evoluído do que meu irmão Chico aqui. Eu estou bem dentro de Chico. Não importa. Somos irmãos. Somos irmãos. E um dia a gente vai se encontrar lá na frente e rever toda essa história com o nosso de aprendizado. Não importa se fulano, ciclano não vai ficar no planeta após a transição, vai para um planeta que esteja em provas e expiações ainda, ou um planeta primitivo. Não importa. Vamos abolir nossos preconceitos. Vamos abolir esses estigmas que nós mesmos criamos. Vamos acabar com isso. Vamos nos abraçar. A propósito, quando nós terminar de falar aqui, eu vou querer abraçar muita gente aqui. Eu sou meio chegado nisso. Vamos abraçar, vamos viver como irmãos que somos, vamos despertar o nosso eu divino que todos nós temos aqui dentro. Eu tenho uma centelha divina aqui. Alguém discorda disso? Cada um de nós tem. Então, se todos nós temos uma centelha divina, mais um motivo para acreditar que somos todos iguais. Não importa que consciência nós temos mais desenvolvida do que o nosso irmão, ou que ele tem mais desenvolvida que a nossa. Hitler foi um caso histórico de diversas atrocidades. Acreditem, Hitler acreditava que o que ele estava fazendo era certo. Ou seja, se ele acreditava que o que ele estava fazendo era certo, ele estava aos olhos dele, hein, gente, por favor, fazendo maldade? Não. Obviamente que aos olhos comuns ele fez muita coisa ruim. Então a gente precisa parar de apontar os dedos, parar de julgar, em vez de olhar muito para fora, enxergar tudo que está de errado, ou talvez achemos que esteja errado lá fora, olhar para dentro e ver o que está errado aqui dentro. E olha que toda vez que eu olho, o bicho é terrível. Toda vez que eu olho aqui para dentro, eu percebo que a luta é diária, que eu preciso mudar. Se algum de vocês não enxerga isso, parabéns. Depois eu quero conversar com vocês para eu aprender. É sério. Então, gente, a mensagem é essa. Pense nas oportunidades de caridade que nós temos diariamente. Pense nas oportunidades que a transição está trazendo para a gente. Não só de envio de mantimentos para todas as áreas afetadas, mas também de oração. De vários tipos de caridade diferentes. Pensem nisso e escolham ser feliz. Escolham, eu quero ser feliz, eu quero amor, eu não quero dor, eu não quero sofrimento. Eu quero viver e não sobreviver. Eu quero ser irmão e não inimigo. Vou passar um vídeo aqui para vocês agora. Muito obrigado.
Falou. Continuando, né, falando sobre o nosso tema, fora da caridade da salvação, dando continuidade ao que o Rafael falou sobre essa importância de atentarmos para essa fase decisiva que nós estamos da transição planetária. Nós temos dentro da trilogia aqui, de Divaldo Franco, pelo Espírito Filomeno, o livro Perturbações Espirituais, do qual, quando eu li o título, já achava em perturbações, achei que eram perturbações mentais, alucinações, alguma coisa diretamente ligada a uma pessoa apenas. E depois da leitura, eu percebi que estava bem mais além, estava bem mais atual e estava impregnado nos nossos dias e no nosso planeta essas perturbações. Então, quando falamos da transição e desse momento decisivo, e principalmente nós como espíritas que devemos estar atentos a isso, atentos do nosso papel enquanto espíritas, nós também, acho que como outras pessoas, eu acho que é comum escutarmos, né, dos vizinhos, no nosso local de trabalho, por que tanta desgraça tem acontecido, por que tantas mortes coletivas, por que tantos conflitos, por que tantas guerras, por que tanto fanatismo que leva a fazer maldades e mesmo assim achando que estão fazendo certo. Uma coisa que a gente não pode esquecer, nós sabemos bem disso, tudo tem consequência. São as consequências, é a causa e o efeito de tudo isso. Vamos ver aqui o vídeo e aí a gente dá continuidade. Da doutrina espírita da atualidade. Tentamos. Segundo ela foi, eles traduzidos para 16 idiomas. Mantém uma casa que é os adolescentes pobres. Divaldo Pereira Franco, que diz que desde pequeno se comunica com os espíritos, está em Porto Alegre para oferecer conforto e explicações da doutrina de Kardec às pessoas que perderam parentes e amigos. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Jornal do Almoço. Boa tarde, muito obrigado. Para nós é um prazer tê-lo aqui. A recíproca é verdadeira. Bom, nós perguntamos sobre a questão da morte. Em todos os lugares, todos os dias, alguém perde uma pessoa querida. A dor é dela, é de mais ninguém. Mas muitas vezes acontecem grandes tragédias que marcam a vida de várias pessoas que nem se conhecem para a vida toda, como por exemplo o acidente da TAM. Por que isso acontece? A humanidade muitas vezes escolhe esses acidentes para poder despertar-nos para a transitoriedade da vida. No acidente da TAM, por exemplo, nós temos outros fatores. Negligência de outros, invigilância de terceiros, levando a uma calamidade que até hoje comove toda a nação. No entanto, para nós, os chamados flagelos excluidores, tem uma finalidade de promover o progresso. Como a vida física é sempre muito rápida, por mais longa que seja, nós acreditamos que através da reencarnação chegaremos à plenitude. Através dessas dores coletivas, depuramos de faltas do passado e avançamos. Por que a gente pode entender que a perda de pessoas em grandes tragédias, principalmente, nos serve de lição? Por que a gente precisa de uma lição tão dolorosa? No livro dos Espíritos, questão 742, ele interroga
mal sua natureza espiritual. Pelo normal, nós deveríamos ser pessoas com raciocínio que atuássemos devidamente, mas não deixamos empolgar pelos prazeres, pelo hedonismo. As circunstâncias do imediatismo levam-nos a esquecer da realidade. Uma grande dor, um grande choque faz-nos recuar para a essência que somos nós mesmos. E a divindade se utiliza às vezes de uma forma dolorosa para nos colocar no caminho do bem, objetivando a nossa felicidade. Essa afirmação, então, que a gente recebe o que a gente merece? Sem dúvida. É a velha proposta, todo efeito provém de uma causa, logo nós somos semeadores. Aquilo que semeamos, nós colhemos, sendo imediatamente noutras existências. A jornalista Vilma, da revista Intervalo, presente ao auditório, está muito preocupada com as mortes coletivas. Ela quer saber dentro da doutrina espírita como se explica as mortes assim, aos milhares de guerras, de enchentes, em toda a espécie de catástrofe. Principalmente essa última que houve na Índia, da guerra do Paquistão. São as privações coletivas e coletivamente adquiridas do ponto de vista de impérios kármicos. Às vezes, empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo. Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos. No tempo devido, os princípios kármicos amadecem e nós resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns com os outros quando estamos acompliciados nas mesmas culpas. Porque a lei de Deus é a lei de Deus, é formada de justiça e de misericórdia. A vinda de Jesus Cristo, a gente sabe que não agradou, infelizmente, a muitos espíritos trevosos. A gente sabe disso, a gente vive a todo momento, né, nessa luta, entre aspas, do bem contra o mal, sendo que o bem e o mal, nós somos criados para o bem, mas por conta, justamente como foi dito já por Rafael e aqui no vídeo, nós temos ainda uma predisposição muito grande, enquanto seres humanos, das características animais, mais ainda em relação às espirituais. Nós estamos buscando aqui ter mais conhecimento e evoluir espiritualmente. Então, a vinda de Jesus Cristo, como não agradou, e principalmente agora, porque é sabido desse momento decisivo, os espíritos trevosos estão intensificando ainda mais a sua energia, buscando aqueles que vibram nessa mesma energia negativa e daí acontecer essas mazelas. Culpa nossa, não tem uma outra justificativa, a culpa não é de Deus, embora a gente se pergunte às vezes, chega-se até a conclusão, como muitos já chegaram, que Deus não existe por conta desses acontecimentos. Mas ao mesmo tempo em que se tem esses espíritos, nós temos também os nossos amigos. E esse livro aqui, Perturbações Espirituais, nos alerta porque traz, na verdade, um relato em uma reunião que acontece de um espírito superior que vem nesta reunião para alertar justamente sobre isso, da necessidade de estarmos atentos quando as nossas companhias, nossos amigos de luz, quando a gente tem algum problema, aquele aperto no bolso, a gente não procura um amigo, seja ele representado no papel da mãe, do pai, ou um amigo mesmo que não seja parente. Então, nós temos os amigos de luz que estão à disposição, estão vibrando por nós. Então é necessário que estejamos nessa mesma vibração positiva. Tem acontecido uma discussão, estamos numa discussão que é um momento histórico em relação a
luta, a essa guerra política que nós estamos vivendo. E cada vez mais a gente ouve até pessimismos em relação a que vai piorar. Eu ouço muito isso, vai piorar, a tendência é piorar. Vamos apertar o cinto porque não tem para onde ir, é isso mesmo. Vários espíritos têm se levantado numa vibração e pessoas encarnadas, espíritos desencarnados, estão vibrando num pensamento muito reacionário que tende a voltar, né, a ditadura, o desejo de se ter, que a gente sabe que foi um momento de muita dor. Mas, enquanto espíritas, principalmente, eu torno a dizer que é a maior importância, enquanto espíritas, a gente tem que ter uma postura. Eu já ouvi de alguns espíritas dizendo, em relação à política, nós temos de estar neutros. Não, nós temos de ter uma postura cidadã, até porque o papel cidadão de acordo com a moral, a evolução moral que nós buscamos. Então, sim, é conveniente o debate, a procura da justiça, um debate de harmonizar, aquele debate pacificador. A gente tem de lembrar, não aquele debate que julga aquele que está certo, que está errado, pior ou menos pior. Mas a visão tem de ser sempre a humanidade, o bem da humanidade, a igualdade e a justiça. Então, enquanto espíritas, devemos estar alertas a isso, porque é uma cilada muito grande cair nesse pessimismo, dizer que não tem jeito. Como que não tem jeito? Se agora que está dando jeito na coisa. E aí agora eu falo no geralzão mesmo, tanto na questão política, como nas questões de liberdade, que a gente sabe, se a gente for pensar. Eu sempre pensei, até antes de ser espírita, quando eu vi, é o fim do mundo, está tudo péssimo. Como, gente, está tudo péssimo? Quando eu lembro do navio negreiro, quando eu lembro dos negros trazidos e outros também etnias trazidos para serem escravizados, sem nenhuma, escravizagem, sem nenhum benefício, tirados de suas famílias, e hoje nós temos leis políticas que ajudam nisso, temos os grupos minoritários, as mulheres não estariam junto com os homens para estudar, eu tenho que falar, né, das mulheres, óbvio. Então, como é que tem piorado? Tem melhorado. Então, a intenção de espíritos trevosos é que caiamos nesse pessimismo. Já vi. Mas, o negócio ali é acirrar. Eu vou falar o seu texto, não falo. Então, a intenção é justamente essa, mas a gente tem de lembrar que o amor é capaz de tudo, que o amor quebra qualquer barreira, que o amor quebranta qualquer coração, é capaz, com certeza, de evitar qualquer guerra. Vamos pensar na humanidade, vamos pensar nos nossos irmãos, vamos pensar como irmãos, vamos pensar com amor. Enquanto também cidadãos espíritas. Vou passar porque senão vou me tocar, viu? Muito obrigada. Boa noite. Aproveitando, né, o que Rafa falou, e o que Nandi falou, desses espíritos que estão aqui, às vezes, porque ainda está vivendo naquele mundo de ignorância, resistentes, né, à mudança. Aí estão aqui mesmo no planeta, obsidiando, a palavra que a gente usa, as pessoas que na condição de encarnada, eles vibram na mesma sintonia. Então esses espíritos, acreditando que serem seus inimigos, eles ficam ali acompanhando essas pessoas por causa mesmo dos pensamentos. E no capítulo 15 do Evangelho, a parte da caridade, fora da caridade não há salvação. E qual o tema da caridade dentro da temática da transição? Não é a caridade de doação, porque quando a gente fala de caridade, a gente pensa
pensar logo em doar bens materiais. Não é essa. Lá nesse capítulo, conta a história do bom samaritano, que é a caridade feita realmente com amor. É a caridade da doação. É a caridade de você ceder, de você renunciar para ajudar o próximo. Então, assim, e Jesus traz a máxima bem explícita no capítulo, dizendo o seguinte: o orgulho e o egoísmo são contrários à caridade e à humildade. E para que a gente consiga, para que nós tenhamos uma felicidade futura, é necessário que pratique a caridade. E aí, como no livro que eu li, que foi O Amanhecer de uma Nova Era, e assim, fantástico, quem não tem, por favor, compre, na livraria tem mais. E assim, conta-nos a história, vários relatos, o cuidado que esses espíritos superiores, como Bezerra de Menezes, Pititinga, Francisco de Assis e tantos outros, vêm nos orientar. E assim, o cuidado que ele tem de receber, de preparar as casas religiosas, os centros espíritas, preparar os médiuns com muita amorosidade, com muita humildade, para receber esses espíritos, para a conversa, para o diálogo, para que haja mudança, porque o caminho é um só: evoluir. E o que me chamou a atenção, fazendo essa observação no livro, e a gente na condição de encarnado, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz no nosso dia a dia para que aconteça essa mudança? Às vezes a gente, tão atribulado com os nossos pensamentos, com os nossos afazeres, a gente passa pelo outro e a gente não quer ver. A gente passa, não fala, porque a gente já sai assim: vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Ô, fulano, te vi, nem te vi, desculpa. Às vezes a gente passa pelo outro, não vê, dá um bom dia. Às vezes a pessoa está precisando de um bom dia, de um sorriso. Hoje muita gente não sorri mais. Eu vi um médico dizer uma vez que a pessoa não sorri mais, arranja os dentes. E os médicos realmente, quando às vezes eu tenho até as pessoas que chegam lá reclamando, que depois que eles conversam de psicólogo, a pessoa diz que já nem lembra o que foi fazer. Isso é caridade. E a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. E a caridade começa nos nossos lares, nas nossas famílias, né? No ambiente de trabalho, nos grupos de estudo, nos ESDs, onde a gente, né, convive com as pessoas. Apesar que nós sabemos que cada pessoa tem um pensamento diferente. Mas o mundo precisa mudar. E para que o mundo se transforme para melhor, é preciso que haja mudança no ser humano. E se a gente observar, não o livro Amanhecer de uma Nova Era, mas todos os livros da codificação, nos convida para uma transformação, nos convida para a reforma íntima. E o que é a reforma? É a gente tirar tudo de velho, tudo de ruim, e dar lugar para o novo, para o bonito. E isso nas nossas vidas. E a gente volta a lembrar do joio e do trigo. É abafar o joio dentro da gente e deixar que se floresça o trigo. É colocar o divino para fora. O livro tem uma parte de São Francisco de Assis, que quando ele está conversando com o Espírito, ele assim se sente, e aí faz assim, se coloca no lugar do Cristo. Imagina, São Francisco de Assis, um ser iluminado.
Aí ele pensa ele se coloca nos lugares de Jesus e diz: se Jesus estivesse aqui, o que faria? Está dentro do livro Conhecendo a Nova Era. E a gente? Só porque a gente estuda um pouquinho se acha 30 de fevereiro. Né? A gente precisa realmente fazer essa reforma. E no livro Bezerra de Menezes nos chama a atenção da questão da oração. Que a oração é um antivírus para que a gente não dê brechas a esses espíritos que ficam nos acompanhando. E a questão, e os espiritistas, ele diz que a responsabilidade ainda é maior. Porque a gente já sabe das causas, da lei. A responsabilidade é maior. E eu lembro, eu estava lembrando não, o livro é cheio de relatos. Aí conta que nessas vindas dos espíritos para os centros espíritas para fazer o trabalho, o tratamento, tem uma senhora que vem também para a doutrinária. E quando ela chega na doutrinária, ela acha que a palestra é chata, que a mensagem não é para ela, aquela coisa que às vezes, muitas das vezes, eu confesso que eu tinha, não tenho mais. Eu vinha para a doutrinária e dizia: poxa, essa fulana devia estar aqui. Mas essa parte minha eu já trabalhei. É porque eu realmente precisava estar. E quando essa senhora vem, ela faz essas observações com uma colega. E quando ela sai, aqueles espíritos resistentes acompanham. Porque os nossos lares estão cheios daqueles espíritos que querem nos ajudar, daqueles espíritos que querem passar com o coreto, né? E depende tudo da nossa vibração e da nossa sintonia. Aproveitando o que Dani disse, para finalizar, esse boom que está passando, realmente é porque tudo está mais iluminado. Eu estava lendo uma mensagem de uma reportagem do mestre indiano Sai Baba, eu acho que eu já contei isso aqui. E ele disse que o mundo está mais iluminado. E a repórter pergunta a ele: você está doido? Você não está vendo tanta loucura que está acontecendo? Como é que o mundo está mais iluminado? Aí ele dá o exemplo: imagine você no quarto escuro, você varre e você não tira a sujeira toda. Mas se você botar uma lâmpada de 100 watts, você vê todo o lixinho que estava espalhado pelo canto. Por isso, está tudo vindo à tona, porque o mundo está mais iluminado. A gente precisa orar, vibrar, se fortalecer, estudar e vivenciar. Porque não adianta a gente estudar se a gente não muda e se a gente não vivencia. Às vezes, veio do campo do trabalho ser edificante e termina sendo um campo de trabalho destrutivo. Para finalizar minha fala, vou terminar com a frase de Joana de Ângeles: ame se aguardar a resposta. Espirituais que eu falo antes. E aí eu fico se perguntando, deve estar se perguntando, mas por que tanto falar nesse assunto? Principalmente transição planetária. É porque, como estamos num planeta de prova e expiação, a caminho da regeneração, então temos que nos preparar para essa transição planetária. E eu fiz assim de mim mesmo para o papel. Queria nos conscientizarmos, né, que temos que evoluir, né, e passar para
de regeneração, mais elevado, mais melhor. Então eu fiquei pesquisando e achei uma fala assim, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, que faz a psicografia dela, onde ela diz: logo passado o período de aflição, até lá devemos nos então, passado o período de aflição, chegará a harmonia. Então, até lá, devemos conjugar a bondade e a ternura e a abnegação com confiança irrestrita em Deus. Então, a confiança irrestrita em Deus. E eu lendo isto aí eu me lembrei, voltei lá, fui pesquisar, eu peguei uma fala de Jesus, quando ele nos diz: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra e construirão um clima tão bom, tão ameno, tão suave, que todos vão querer morar neste mundo. Então, depois de ouvir os nossos irmãos falando e Meire falando, aí eu fiquei pensando assim: por que não doar o que há de melhor em nós para ser doado? Aí eu faço um convite a vocês, que sejamos aqueles que sorriem para uma vida mais feliz. Sejamos aqueles que cantem para que o mundo, para que o clima seja melhor. Sejamos aqueles de um abraço fraterno, de um olhar carinhoso para com todos, uma visão fraterna de amor e de caridade. Então, meus irmãos, reflitamos sobre isso e vamos procurar fazer o que Jesus nos pediu, que fizéssemos um mundo mais feliz. E como estamos, e como o tema dessa noite do nosso grupo é fora da caridade não há salvação, eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês pela caridade de estarem aqui nessa noite nos prestigiando. E, meu mundo, obrigado. Quer dizer, obrigado a todos. Pessoal, a gente colocou aqui algumas sugestões de leitura, apenas para quem quiser se aprofundar sobre o que foi falado aqui. Então temos ali a parte 3, capítulo 6 e 8 do Livro dos Espíritos, capítulo 3, capítulo 15 do Evangelho, e a trilogia de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, que foram os livros que nós lemos. E aí eu queria pedir a vocês que agora a gente cante uma música todos juntos, de pé, por favor.
vai tocar mais uma música para todos nós, a pedido dele. Bom, gente, para tocar uma música que está nos corações de todo mundo. Quem quiser acompanhar cantando, Nós vamos para o sorteio. Vou passar aqui a palavra a Dani antes do sorteio. Boa noite, queridos irmãos. Eu não poderia, em nome do colegiado diretor, ficar calada nesse momento.